Foi. Cadê? Foi, cara. Estamos gravando o nosso papo de histologia do reprodutor feminino. Olha só, acho que é aí um dos últimos temas, né, cara? Acho que devem faltar aí duas ou três aulas de histologia, né? E eu acho que vai ser comigo aí, viu, até o final aí. Vamos trabalhar com o reprodutor feminino, aí vamos trabalhar com o masculino, tem que ver se vai ser eu, masculino também, ou se eu vou estar no outro módulo. Mas hoje é aqui, né, cara? Hoje a gente trabalha com o reprodutor feminino. Então vamos passar por todos os órgãos, né, que compõem o reprodutor feminino, enfatizando, obviamente, um pouquinho da fisiologia ali e tal, do funcionamento, a questão hormonal, né, e vamos enfatizar as imagens histológicas, que são totalmente influenciadas por hormônios, né? São órgãos que respondem a níveis hormonais, né? Então, dependendo da situação e da fase do ciclo sexual em que a mulher se encontra, você tem modificações histológicas, né? O tecido acaba sofrendo algumas modificações, algumas alterações em decorrência dos níveis hormonais. Principalmente o útero, né? Principalmente o útero, e dentro do útero, principalmente ainda o endométrio, né? Que é o tecido que sofre mais ação hormonal e que descama, ou parte dele descama durante a menstruação. Então, dependendo da fase do ciclo, você tem mudanças morfológicas teciduais, né? Nestes órgãos. Então, isso eu vou enfatizar. Um outro ponto que quero falar antes também é a questão da importância, né, de você saber a histologia desses órgãos para o patologista, né, para o médico patologista e também na patologia, que vocês vão começar a ter muito mais forte a partir do próximo módulo, né, a anatomia patológica, né, o diagnóstico histopatológico de biópsias, né. Eu acho que isso talvez seja a grande relevância da histologia também, né? Claro. Como é que você vai dar um laudo de uma patologia, né, cara? Chega uma biópsia para você. Imagina você sendo um patologista. Chega uma biópsia para você dar um laudo de um possível câncer, por exemplo. O que você vai ter que saber para dar um laudo disso? Você vai ter que saber histologia normal, né, cara? Vocês sabem disso, né? Talvez o ponto mais relevante de você entender a histologia é você aplicar ela posteriormente na patologia. Então, o reprodutor feminino, ele cara, das áreas, se eu posso assim dizer, da patologia mais relevante, porque várias patologias femininas são confirmadas na lâmina, né? Você confirma nas análises microscópicas, né? Você tem método de imagem e tal, né? Ultrassonografia, ressonância magnética, etc e tal, mas por várias vezes o diagnóstico confirmatório dessas patologias é na análise microscópica. Então aqui você tem inúmeras doenças hoje ginecológicas comuns, né, que afetam aí 10 a 15% de todas as mulheres na idade reprodutiva, né? Por exemplo, né? Endometriose, ovário policístico, miomas, até o próprio HPV, né? Até o próprio câncer do colo do útero, que o diagnóstico é confirmado ou a gravidade da lesão é confirmada na biópsia, né? Você faz uma suspeita pelo Papa Nicolau, né? Pelo preventivo, mas caso você tenha suspeita de lesões no preventivo, automaticamente o médico solicitará a biópsia para você analisar se é uma lesão de baixo grau, uma lesão de alto grau, isso é tudo na lâmina, né?
Então, a histologia do feminino, cara, ela tem um impacto, ela pega uma grande parcela, né, do diagnóstico dentro da anatomia patológica. Então, eu considero, dentro de todas as aulas de histologia que você teve desde o módulo 1, essa é uma das mais relevantes, justamente pela aplicabilidade que você tem no diagnóstico laboratorial na anatomia patológica. E é uma das áreas que eu mais gosto, né? Porque eu acabo que eu trabalho com isso no meu dia a dia, né? Me lembro, se vocês lembram um pouco, né? Porque faz tempo que a gente iniciou lá no módulo 1, eu dei uma comentada meio por cima, né, cara, com vocês, o que que eu mais faço no meu laboratório aqui no Rio. E talvez um dos carros-chefes que a gente tem aqui é justamente a questão de tumores femininos e patologias benignas femininas. Talvez é a minha maior rotina aqui é justamente na área da ginecologia. Então, é um tema que eu gosto bastante também, eu trabalho com isso no dia a dia, e sempre quando aparece essa aula aqui, eu sempre me disponibilizo a dar, justamente para trocar aí informações científicas com vocês. Então, só para dar uma enfatizada nesse tema aí, que, conforme eu falei, eu considero um dos mais importantes dentro da histologia. Bom, o reprodutor feminino, na verdade, em termos anatômicos, né? Se você pegar em termos de anatomia, onde que ele está, na verdade? Ele está onde, anatomicamente, falando da mulher? Esses órgãos estão posicionados aonde? Então, eles ficam dentro de uma cavidade, né? Vocês sabem disso. Alguns chamam de cavidade peritoneal, outros chamam de cavidade pélvica, né? Mas eles estão inseridos dentro de uma cavidade. Pode chamar de peritoneal se você quiser, e se você quiser chamar de cavidade pélvica, você também pode. Ali estão inseridos não só o aparelho reprodutor feminino, né? Ali você tem bexiga, ali você tem porção final do reto sigmoide, né? Então tem outros órgãos associados à parede peritoneal ali, né? Não é só o reprodutor feminino. Então envolve, né? Ele está dentro de uma cavidade, e ali ele está muito próximo a outros órgãos que também estão dentro da cavidade pélvica. Então, no reprodutor feminino, o que que tu tem, né, cara? O que que a gente tem de destaque, né? Primeiro, a gente tem a genitália externa, né? Parte mais externa, vamos botar uma flecha aqui, a parte mais externa do reprodutor feminino, que é a genitália externa com vagina e vulva, né? Que são amostras também analisadas dentro da patologia. A gente tem inúmeras patologias vulvares, né? E patologias vaginais. Então, nessa parte mais externa aqui, né, estão essas duas regiões, né? Vagina e vulva. Pô, aqui tem líquen escleroso vulvar, líquen pleno. Aqui tem várias doenças que são, sim, diagnosticadas, ou a conclusão final dessas doenças é na anatomia patológica da mesma forma. Então, eu vou começar, talvez até mostrando um pouco para vocês qual é a diferença da histologia da vagina para a histologia da vulva. Isso a gente vai falar daqui a pouco. Subindo um pouco, né, cara? Se você subir um pouco aqui, então toda essa região aqui é a genitália externa. Subindo um pouco aqui, tu tem o útero, né? Que é um órgão basicamente muscular e tal, tem o formato e o tamanho de uma pera, né? Parece uma pera, uma fruta, né? Parece a fruta, pera, não só de tamanho quanto de formato. E o útero, ele é dividido em duas regiões, né, cara? Que são diferenciadas também nas análises histológicas. Então, aqui embaixo é o colo do útero, né? Que você pode chamar de cervix, se você quiser também. Tanto faz. Pode chamar de colo do útero ou cervix, que é essa parte aqui mais de transição, né? Eu posso dizer até que é um epitélio de transformação, né? Um epitélio de transição, porque uma parte do colo do útero está voltado para a genitália externa e a outra parte do colo do útero está voltada para o endométrio, né? Mais para essa parte interna. Então, um epitélio de transição, né? Alguns livros também chamam isso de epitélio de transformação. Vou enfatizar esse epitélio também daqui a pouco. E aí, mais adentro do colo do útero, nós temos o corpo do útero, né? Então, o útero é subdividido em colo, que está aqui embaixo, e toda essa região aqui,
que nessa figura aqui está como útero, mas toda essa parte aqui é o corpo do útero, que também tem a sua divisão, né? Também tem algumas camadas, né, no corpo do útero que eu também vou comentar daqui a pouco, um pouquinho mais à frente. Temos as duas extensões laterais do útero, né? Obviamente, né? Essas extensões aqui para ambas as laterais, né? Que são as tubas uterinas, no qual também temos patologias tubárias, né? Temos quadros de inflamação tubária, casos de cicatriz na tuba que pode gerar, por exemplo, uma gravidez ectópica. Isso pode vir em decorrência de um processo inflamatório ou até de alterações hormonais, né? Tem inúmeros casos para cicatriz na tuba, infecção por clamídia. Então, tem vários motivos aqui para se levar a uma cicatrização de tuba e, consequentemente, uma obstrução de tuba que pode gerar um problema de fertilidade. E, finalmente, né, nós temos as gônadas femininas que estão aqui, né? Mais ao lado, nas duas laterais aqui, são as gônadas femininas, né, os ovários, nos quais ali é onde se faz síntese de alguns hormônios, né, se produz alguns hormônios e se libera alguns hormônios, bem como os ovócitos, né, os gametas femininos, né, o ovócito primário, o ovócito secundário, que está dentro dos folículos ovarianos, que também falaremos, né, vai ser talvez o último momento do nosso papo de hoje, serão os ovários. Que também, mais uma vez, temos várias patologias ovarianas também, né? Cistos, como eu falei para você, uma delas é o ovário policístico, né? A SOP, né? Síndrome do ovário policístico, no qual também tem vários fatores que envolvem o ovário policístico, né? Níveis hormonais, obesidade. Então, tem muita coisa relacionada também, né? As famosas dislipidemias, que nós até demos uma comentadinha, né, na aula de 2 semanas atrás, quando falamos das adrenais, eu até falei um pouco, né, sobre isso para fazer a correlação com dislipidemias, né, com níveis elevados de colesterol. Então, basicamente é isso, meus amigos. Genital externa, né, vagina e vulva, útero, né, o corpo e o colo, tubas uterinas, que são essas extensões laterais, e ovários, né, que são as gônadas femininas. Vamos passar por todas essas estruturas, conforme eu falei, comentando talvez um pouco sobre a fisiologia, mas o mais importante, óbvio, né, onde a gente enfatiza mais o bate-papo aqui, é na visualização das lâminas, né, como que é isso no microscópio. Tá? E aí eu vou dar uma jogadinha para uma outra patologia aí, né? Só para não dizer que não falamos, né? Só para talvez tornar isso mais agradável e já deixar meio que linkado, né? Já linkar essa nossa fala aqui com o que vocês vão estudar no módulo 4, relacionado a muito mais voltado à anatomia patológica. Tá? Então, vamos pegar a flecha de novo aqui. Eu vou passar para essa imagem primeiro, depois eu volto para outra. Bom, meus amigos, isso aqui é um corte histológico da vulva. Isso aqui é histologia da vulva. Deixa eu deixar maior aqui. Você bate o teu olho nesse corte histológico de vulva aqui. O que tá te lembrando, hein, cara? Qual que é esse tecido mais escuro aqui? Que eu tô apontando com a flecha aqui. Que tecido é esse aqui? Conjuntivo? Não, mais escuro. O que apontei com a flecha ali. Epitélio, professor. Qual? Se eu pedisse para tu classificar esse epitélio, como tu classificaria? Eu falaria que é epitélio estratificado, queratinizado. Muito bem, Dani. Epitélio estratificado, pavimentoso, né? Aqui provavelmente essa imagem está num objetivo de 10 do microscópio, né? Não está num aumento de 40. Provavelmente isso aqui é um aumento de 10. Então eu quis colocar essa foto no nome de 10 justamente para você olhar o epitélio e o conjuntivo embaixo. Mas se você estivesse focando mais próximo, né, no objetivo de 40, você veria que, além de tudo isso que você falou, Dani, falou certo,
O epitélio estratificado, ele é pavimentoso também, né? O epitélio estratificado pavimentoso, e lá em cima, né? Aqui em cima você tem a camada de queratina, né? Então, epitélio estratificado pavimentoso, queratinizado. Aqui embaixo é o conjuntivo, tá? Então, acho que foi o Del que falou, eu acho, né, Del? Embaixo é o conjuntivo, cara. Essa parte mais clara, debaixo é o conjuntivo, e a parte de cima mais escura é o epitélio. Então, eu sempre, vocês sabem, né? Eu sempre falo nas aulas de histologia, cara, antes de você visualizar a lâmina, antes de você ver no microscópio, dá uma pensada rápido na função do órgão, né? Sempre lembre disso. Cara, se você souber para que o órgão serve, já é né, um direcionamento para você caracterizar o que você vai ver na histologia, né? Isso é histofisiologia, né, cara? Tá tudo conectado, né? Óbvio, né? Não é uma coisa não tem nada a ver com a outra. Claro que não. Então, entendendo um pouco para que aquele órgão serve, né, já te dá o caminho das pedras aqui, né? Você já imagina mais ou menos o que você vai encontrar numa lâmina. E eu tô dizendo isso por quê, Dani? Porque o que você tem na vulva, cara? O que é a vulva? Se você olhar em termos anatômicos, o que é a vulva de uma mulher? Basicamente é pele, né? Vulva é pele, cara. Não tem nada de diferença, né? Vulva é pele. Então, quando você estudou lá no módulo 1, módulo 2, não me lembro mais aonde que a gente estudou tegumentar, e você estudou o epitélio de revestimento da pele, cara, é a vulva, né? A vulva é como a pele. Então, o que você vê? Você vê um epitélio estratificado, pavimentoso, queratinizado. Vocês lembram quantos são os estratos? Lembram disso? Quantos são os estratos da pele? Acho que são 5, não são, não? Você lembra quais são os 5? São 5. Eu estou exigindo muito, né, Dani? Obviamente. Acho que acredito que você não vai lembrar, né? Mas só de você lembrar que são 5, para mim já está ótimo. É o córneo, lúcido, espinhoso, granuloso e germinativo lá embaixo. Por que eu estou lembrando isso? Porque as principais patologias vulvares, né, que eu já estou pensando, já estou preparando vocês para a patologia, né? Por isso que eu falei, para a gente dar sempre essa visão e essa associação com o que você vai ver mais à frente. A maior parte das patologias vulvares, Dani, elas gradativamente elas vão apagando o epitélio. O epitélio é apagado, cara. Tipo, se você pegar um líquen escleroso vulvar, que é o leve, que é uma patologia relativamente comum na ginecologia, né? O diagnóstico na lâmina, esse epitélio que você está vendo nessa foto aí, que é o epitélio estratificado, cara, ele acaba afinando, e ele acaba, tem casos que ele vira até um epitélio simples, e tem casos que você tem uma completa ausência, ele perde o epitélio, você não tem epitélio, você acaba tendo só o conjuntivo. Casos de lesões mais agressivas e tal, você vai gradativamente, esse epitélio vai sendo apagado. Então, ao invés de você ver aqueles 5 estratos, cara, você acaba vendo um extrato. E isso não pode passar despercebido pelo médico, por exemplo. O cara precisa saber, né? Óbvio que ele vai saber, mas o cara precisa saber, cara, eu estou avaliando um epitélio que deve ser estratificado. E, na verdade, ele está simples, por exemplo. Então, tem patologias vulvares que é exatamente esse o diagnóstico. O epitélio vai gradativamente se apagando, tá? E isso tem que estar na cabeça do médico que vai fazer a análise. Dentre essas doenças é o líquen escleroso. Não se tem muito certo a causa do líquen escleroso, viu? Uns dizem que é uma doença autoimune, né? Que esse epitélio é atacado, né? Pelas nossas próprias células. Outros dizem que ele vem de uma infecção viral, né? Mas não se tem muito ao certo a causa dessas patologias vulvares. Mas o diagnóstico é um apagamento deste epitélio. Ele pode virar um epitélio simples, como também, cara, tem casos que a mulher perde a arquitetura vulvar inteira, tem algumas lesões pigmentosas, ausência de pelo, a vulva perde o seu formato definido, e você vai ver na lâmina ali, você acaba não vendo nem epitélio, né?
tamanho a agressividade, que tem algumas lesões. Mas então, na histologia, a vulva, então, o epitélio é estratificado, pavimentoso, queratinizado. Isso é importante vocês anotarem aí e saberem disso, né? Como que é a organização histológica da vulva. E aí, aproveitando já esse gancho da vulva, eu quero que vocês olhem a imagem da vagina e comparem comigo. Olha aqui, ó. Isso aqui é histologia da vagina. Exatamente isso aqui. Vou deixar maior aqui. Ó, isso aqui é histologia da vagina. E aí eu pergunto para os senhores. Que tecido é esse aqui de cima? Acho que é conjuntivo. O conjuntivo, Dani, é embaixo de novo, né? O conjuntivo está aqui, ó. Aqui, tá vendo as glândulas sudoríparas aqui, ó? Lembra que tem glândula sudorípara? Aqui tem vaso sanguíneo. Tá vendo aqui um vaso grande? Aqui tem mais vaso sanguíneo. Aqui tem outro vaso sanguíneo. Aqui eu tenho as glândulas e tal. Tá vendo essas células aqui, olha, lado a lado? Isso aqui é o extrato basal também. E aqui também é o tecido epitelial. Então aqui também é epitélio. Da mesma forma da vulva, esse tecido aqui de cima também é tecido epitelial. É revestimento. Da mesma forma da vulva, ali em cima eu tenho um epitélio de revestimento. Agora, dê uma olhada nesse epitélio de revestimento aí e tenta diferenciá-lo, esse epitélio da vagina para o epitélio da vulva. Primeiro, ele é... Fala, William, fala. Você abriu o microfone, pode falar. Parece que não tem queratina. Primeira coisa é isso, não tem, beleza. Concordo com você, esse epitélio é não queratinizado. De acordo com o número de camadas, é estratificado ou simples? Estratificado. Estratificado. Então, esse epitélio, então até aí, em termos de número de camadas, se você for comparar vagina e vulva, é a mesma coisa, né? A vulva, epitélio estratificado, a vagina, o epitélio também é estratificado. Tá? E uma das alterações, daqui a pouco eu falo a outra, mas uma das alterações também associadas é a queratina, conforme o William falou. Na vulva você tem o epitélio queratinizado, a vagina o epitélio é não queratinizado, você não tem lá em cima aquela camada de queratina. Mas o epitélio é estratificado, ele tem várias camadas. E aí tem o detalhe, né, do epitélio da vagina, que é de acordo com a morfologia da célula. Como é que essa célula está em termos morfológicos? E aí talvez eu não sei se vocês já viram isso em alguma aula ou não. De repente foi dito aí, porque em alguns tecidos isso também acontece, né? Principalmente na parte respiratória. Então não sei ao certo se você chegou a ver isso aí. Mas eu vou dar uma contextualizada aqui para você entender. Primeira coisa, cara, quando uma célula sofre um estímulo, quando uma célula sofre uma agressão, isso é um conceito que eu vou falar para vocês, também um conceito relacionado à patologia. Como que uma célula responde quando ela sofre uma agressão? O que a célula faz em resposta a um estímulo agressivo? O que vocês acham? Tu acha que ela morre direto? Um processo inflamatório? Acontece o processo inflamatório, Eduardo, concordo, mas também associado a um processo, porque o processo inflamatório, na verdade, não é na célula, né, Eduardo? O processo inflamatório, na verdade, você vai ter a migração de neutrófilos, de macrófagos, né? Você vai formar granulomas ali e tal. Então, isso é um estímulo que acontece no microambiente, né? Agora, falando especificamente da célula, cara, falando na célula, como que a célula epitelial responderia a um estímulo agressivo? Eu vou falar um conceito para vocês e eu gostaria muito que vocês gravassem isso aí, porque isso vai ser importante principalmente, né, mais uma vez falando, isso vai ser importante para as questões patológicas.
Quando uma célula sofre um estímulo, Eduardo, a primeira coisa que ela vai tentar fazer é uma adaptação. Ela vai tentar se adaptar a este estímulo nocivo. São as chamadas respostas adaptativas. É a primeira coisa. Tem vezes, Eduardo, quando o estímulo é muito forte, quando é uma parada fulminante, a célula morre de cara mesmo. Não dá para ela se adaptar. Às vezes o estímulo é muito, muito potente, né, cara? E aí a célula não consegue fazer nada, né? E daí ela acaba entrando em morte imediatamente, né? Necrose e etc e tal, quando o estímulo é muito forte. Mas um outro qualquer estímulo que não seja esses fulminantes, a primeira coisa que a célula vai fazer, Eduardo, é uma adaptação. E como que funciona essa adaptação? O que é essa adaptação? É uma mudança no formato da célula. Ela muda a sua morfologia. Tá? Ela altera a sua morfologia em decorrência desse estímulo nocivo, que vão lhe conferir vantagens. Né? A célula pode muito bem, por exemplo, Eduardo, aumentar de tamanho. A célula ficar maior, por exemplo. O nome disso, provavelmente vocês sabem, chama-se hipertrofia, né? O que é hipertrofia? É um aumento no tamanho da célula. Né? Cara, hipertrofia é uma resposta adaptativa, cara. Hipertrofia é uma resposta adaptativa. Né? E pode ser, inclusive, fisiológico, Eduardo, né? Isso pode ser fisiológico, né? Por hormônios. Porra, você tem hipertrofia de célula muscular, Eduardo, né? O cara nunca foi pra academia dele na vida. O cara nunca fez musculação, por exemplo. Aí de repente o cara decide fazer academia. Daí o cara começa a puxar lá ferro. O fato dele fazer musculação é um estresse para a célula. Você está aumentando a demanda da célula, Eduardo. E o que você acha que a célula vai fazer em resposta? Vai aumentar de tamanho. E, consequentemente, o músculo do cara cresce, né? Consequentemente, o cara fica mais forte, né? Porque a célula aumentou o seu tamanho em resposta a uma atividade física. E aí vamos supor, cara, que o cara malhe por, sei lá, 5 anos e decida parar. O cara decide parar, o cara não quer mais fazer musculação. Mais uma vez, você está gerando uma alteração para a célula, porque está diminuindo a demanda. Né? O que a célula vai fazer? Vai se adaptar. De que forma? Vai diminuir de tamanho. Esse processo chama-se atrofia. Né? A atrofia é uma diminuição no tamanho da célula, que pode ser fisiológico, né? Mas pode ser quadro de lesão, né? Pode ter uma insuficiência renal no cara por uma atrofia renal. O rim diminui de tamanho, gera uma insuficiência. Então, a gente tem que pensar muito bem nesses quesitos no que diz respeito à fisiologia ou patologia. No reprodutor feminino, cara, por se tratar de órgãos que sofrem ações de hormônios, você tem hipertrofia, atrofia direto, né? Direto. Você vai ter isso por influência hormonal. Né? Você vai ter muito isso. Né? Então, isso que eu falei, aumentar o tamanho, diminuir o tamanho, é uma resposta adaptativa. Tá? Eu estou contextualizando para vocês entenderem. Um outro tipo de resposta adaptativa, cara, é quando a célula muda simplesmente a sua morfologia. Ela muda, ela sai de uma característica histológica e vai para outra. Né? Por um estímulo que, por vezes, é nocivo, inclusive. Por vezes é nocivo. Para isso tem um termo técnico. Vê se vocês ouviram falar nesse termo que eu vou falar. Chama-se metaplasia. Ouviram esse termo já? Metaplasia. O que significa isso? Metaplasia. O Marcos Torres já chegou a comentar sobre esse termo já. Perfeito. Perfeito, meu amigo Del. O que significa metaplasia? Primeiro, plasia é forma, né? Se você pegar o significado desse termo, plasia é forma. Meta, o prefixo meta significaria diferente, como se fosse um formato diferente da célula. Isso é uma metaplasia. Que a célula acaba sofrendo essa alteração em resposta a estímulos, conforme eu falei, agressivos ou até nocivos.
Você quer um outro exemplo disso que é bem fácil de você entender, Del? A questão do epitélio do pulmão do cara que fuma, por exemplo. Porque a fumaça do cigarro, ela é um estímulo nocivo, né? Não deixa de ser nocivo para o cara que fuma, né? O epitélio do pulmão é o epitélio colunar simples. Se o cara fumar, o epitélio, a fumaça do cigarro acaba agredindo as células epiteliais e elas, para se tornarem resistentes ou mais resistentes, o epitélio do pulmão, que é colunar simples, ele vira estratificado, cara. O pulmão do fumante é estratificado. Tá? Ele sai de simples e vira estratificado. Justamente para se tornar mais forte, para se tornar mais resistente à fumaça do cigarro, que é um fator agressivo. E além dele se tornar estratificado, e aí é o ponto onde eu quero chegar, olha ali essa imagem desse corte histológico aqui, todo mundo olha aqui comigo. Vocês estão vendo essas células aqui onde eu estou apontando? Parece que elas estão dentro de vacúolos. Tá vendo aqui, ó? Ela é vacuolizada, cara. Você tem um espaço ali em branco, tá vendo? E o núcleo tá dentro desse espaço. Eu deixei a flecha preta exatamente, tem outra embaixo aqui bonita também e tal. Tá vendo ali? Você tem bolinhas brancas, né? Que são vacúolos, conforme eu falei, e a célula epitelial, ela tá dentro desses vacúolos. Esse epitélio aqui, você vai passar a chamá-lo a partir de agora de epitélio escamoso. Epitélio escamoso. Escamoso porque lembra, né? Lembra esse epitélio que escama, né? Uma coisa mais escamada e tal. Então chama-se epitélio escamoso. O que é esse epitélio escamoso? Ele é vacuolizado. Então, você vê um vacúolozinho, núcleo ali dentro. E por quê que existe esse epitélio escamoso? É uma resposta adaptativa, como se a célula se vacuolizasse ali e se tornasse mais resistente. A célula é mais forte. A célula resiste mais às agressões ambientais, né? Ela resiste muito mais a isso. Torna-se o epitélio mais forte. Tá? E isso eu posso até dizer para vocês que é um dos únicos locais que isso acaba sendo normal e acaba fazendo parte de uma histologia normal é na vagina, cara. O epitélio escamoso da vagina é normal. E por que que é assim a vagina? Porque da genitália externa, né, a parte mais externa ainda, né, se você pegar a genitália externa, qual é a parte mais superficial da genitália externa? É a vagina, cara. Então a vagina, ela está em contato muito íntimo com o meio externo. Ela está em contato com agressões do meio externo, agressões físicas, agressões por agentes infecciosos. Então você tem uma microbiota importante, né, cara? Ali você tem micro-organismos ali e tal que agridem o epitélio da vagina. Então o epitélio ele acaba se tornando um epitélio mais resistente a estes estímulos ambientais. E aí, na histologia, o que nós acabamos visualizando? Um epitélio estratificado, escamoso. Esse é o epitélio da vagina. É estratificado e escamoso. Você não precisa nem botar aqui, viu, William, o não queratinizado. Não precisa botar estratificado, escamoso, não queratinizado. Pode deixar simplesmente estratificado, escamoso. Tá ótimo já. O importante dessa minha fala é você entender por que é escamoso. O que é o epitélio escamoso? O epitélio escamoso é uma metaplasia, cara. O epitélio escamoso é uma metaplasia. E é o mesmo que tu acha no pulmão lá. Esse exemplo que eu dei agora aí do pulmão do fumante, se você pegar uma lâmina, uma biópsia do pulmão de um fumante, como é que é o epitélio? É estratificado escamoso. Estratificado escamoso. É igualzinho à vagina. Igual. Estratificado escamoso, justamente pela questão de resistência. O epitélio torna-se mais forte. E isso, na verdade, né, cara, é uma faca de dois gumes aqui, né? Porque ao mesmo tempo que te confere uma resistência, é um epitélio assim, cara, mais reativo, né? Uma parada mais talvez uma suscetibilidade maior ao surgimento de tumores.
né? Da mesma forma, o tratamento desses tumores respiratórios é um tratamento. Se vocês pegarem as QTs, cara, as quimioterapias, uma das quimioterapias mais agressivas que nós temos hoje é para carcinoma de pulmão, cara. E por que que você acha que é para carcinoma de pulmão? Por quê que a quimioterapia para CA de pulmão ela é violenta? Porque da mesma forma que o epitélio do pulmão resiste ao fumaça do cigarro, ele também resiste a quimioterápico, né? Claro, da mesma forma. Então, se você vier com uma dosezinha baixa para um CA de pulmão, não vai fazer nem cócega no paciente, né? Nada, né? Porque a célula é muito adaptada e muito resistente a estímulos ambientais, inclusive medicamentoso, né, cara? Entendeu? Então a gente tem que sempre ficar pensando nisso. Então, não é para tu pensar, viu, dela. Até eu posso fumar tranquilo, que o meu epitélio é escamoso e já estou mais resistente, por ao mesmo tempo que ela é mais resistente, ele dá talvez um solo fértil, né? Um microambiente favorável, né, para o desenvolvimento de tumores. Mas na vagina não, conforme eu falei, na vagina ele é mais fisiológico, né, cara? Justamente por isso que eu falei, não é uma agressão como o cigarro, né? É uma agressão mais ambiental, mais de agentes infecciosos e tal, e para tornar esse tecido mais resistente, conforme eu falei, ele vira um epitélio estratificado, que são esses vacúolos aí que você está vendo, essas células mais vacuolizadas. Então, se eu perguntar para vocês, por exemplo, numa questão para vocês diferenciarem a vagina da vulva, que é uma questão pertinente, né? Essa é a principal, né, cara? É no epitélio, né? Você vai dizer que o epitélio da vulva é estratificado, pavimentoso, queratinizado, e o epitélio da vagina é estratificado, escamoso. É assim que você vai diferenciar, assim que você compara os dois. Beleza? Ô, Daniel, Pode falar. eu tô com uma dúvida aqui, porque essas células aí que estão mais no topo, elas são o quê? São pavimentosas? Porque parecem umas fibras, eu fiquei meio confusa. Aqui, É, mais no topo. cara, lembre-se, né, Dani, quanto mais no topo, mais maduras são as células. Sempre lembre disso, né? Quanto mais em cima, mais diferenciado. Esse epitélio é constantemente renovado, né? Então isso aqui vai ser descamado. Esse epitélio é escamoso, então ele descama com muita frequência e ele é automaticamente substituído pela célula de baixo. Então aqui são células, eu concordo com você, mas você observa que você também tem vacúolos aqui em cima, né? Então não deixa de ser escamoso também, mas acabam sendo talvez um pouco mais pavimentosas, sim. Mas essas células de cima, Dani, a tendência é elas descamarem, tá? Esse epitélio é bem dinâmico, né? Ele é constantemente renovado, constantemente substituído pela camada de baixo. Fora a quantidade de célula-tronco que você tem ali, né? Essas células lado a lado ali são tudo células indiferenciadas, né? Tudo célula jovem, lá embaixo, né? Aquela fileira de células aqui, ó. Isso aqui. Peraí. Isso aqui, olha, onde está a minha flecha aqui, isso é tudo célula jovem, tudo isso célula-tronco, que garante a renovação epitelial, né? Beleza? Beleza, Daniel, obrigada. Show. Bom, então sabemos como é a vagina e sabemos como é a vulva. Beleza. Chegamos, então vamos subindo, né? Então a genital externa ficou lá embaixo, né? Agora vamos subindo. Bom, chegamos ao útero, que por sua vez, conforme eu já falei e vocês sabem, né? Ele é dividido em corpo, que é isso tudo aqui, e o colo, que é essa parte aqui de baixo. Né? Conforme eu disse também no slide, lá no início, né? O colo do útero pode ser chamado de cervix também, né? Então aqui é o colo, que é aquele epitélio que eu falei, né? De transformação, de transição, e o corpo do útero está aqui em cima. O colo do útero, onde está ali a flecha, que é o conhecido como cervix também, ele acaba tendo uma relevância grande, né, porque é dali que se colhe a amostra para fazer o Papa Nicolau, né?
ali que se faz a coleta, né? O médico lá, o ginecologista faz a raspagem ali do epitélio do colo do útero para fazer o rastreamento do Papa Nicolau. Se eu perguntar, podemos dar uma entrada nesse exame também rapidamente aqui. Por que que o Papa Nicolau é tão importante assim, hein, cara? Por que que toda mulher precisa fazer anualmente o Papa Nicolau, hein? Tu faz ideia? Qual é a grande relevância dele? Por que que ele é um exame tão importante assim para a mulher? Eu acho que é por causa de câncer, né? Pra ver se tá tudo bem. Pra ver se tá tudo bem, se não tem câncer, essas coisas. Eu concordo contigo, mas o Papa Nicolau não serve só para diagnosticar HPV, né, Dani? Ele serve para você diagnosticar vários agentes infecciosos, né? Que é Cândida, tricomonas, vaginose bacteriana, né? Gardnerella, clamídia, então gonorreia. Então você tem uma série de doenças que podem muito bem ser detectadas pelo Papa Nicolau. Você citou a principal, né? Que é o HPV, que é o que pode gerar um câncer de colo do útero. Mas só para eu falar, e daí você conclui, Júlia, é, a minha pergunta é muito para que vocês tentem levar para o lado clínico da parada, assim. Tenta dar uma jogada para essa questão clínica também, entendeu? Porque vocês serão excelentes clínicos, tenho certeza. Então, tenta jogar para o lado clínico da parada para você dar uma resposta para mim da importância do Papa Nicolau. Pode falar, Júlia. Não, ia perguntar se o Papa Nicolau ele é o preventivo, né? Ele é um preventivo contra o câncer do colo do útero, que é relacionado ao HPV. Talvez a maior associação que tem vírus-câncer é esse, né? Você tem muita associação, né, Júlia? Vírus-câncer, né? Tem a hepatite com o carcinoma hepatocelular, o HIV e o sarcoma de Kaposi, tem várias associações vírus-câncer, né? Mas talvez a mais forte, a associação mais íntima que a gente tenha é HPV, câncer do colo do útero. Mas associado a isso também que tu falou, vai para clínica, cara. Vai para clínica. Imagina você como uma médica ginecologista e a paciente na tua frente. Como é que você acha que vai ser uma paciente com vaginose bacteriana, com uma Gardnerella da vida aí? Como é que ela vai, como é que vai estar a clínica dela lá no teu consultório? Você acha que ela vai ter sintoma? Uma paciente com vaginose bacteriana, hein? Gardnerella. Vai Você ter acha um que ela... corrimento, né? Porra, vai ter corrimento, vai ter odor fétido, é peixe podre, né? O médico chama isso, inclusive. O odor fétido, corrimento, ardência para urinar, dor no ato sexual, uma porrada de sintoma. Gardnerella, da mesma forma candidíase, da mesma forma tricomoníase, da mesma forma gonorreia. E até, Júlia, pelo próprio padrão do corrimento vaginal que aquela mulher tem, o médico já vai saber o que ela tem. O ginecologista não precisa nem ser muito bom, viu? O cara que é meia boca lá, ele vai saber já. Tá? Pelo padrão do corrimento vaginal que aquela paciente tem, o cara vai saber já. Eu te digo, Júlia, corrimento com cheiro muito forte é vaginose bacteriana, é Gardnerella. Corrimento parece um leite coalhado, sabe? Vem mais em blocos, é cândida, isso é fungo. Corrimento bolhoso, tricomonas. Então, o médico, pelo exame clínico, pela visualização do colo do útero daquela paciente, ele já vai saber. Entendeu? Não é o Papa Nicolau que vai definir, vai ser aquele exame fundamental, né? O ginecologista mata na clínica já, né? Ele mata na clínica, e você sabe, a clínica é soberana em cima de exame, né? O feeling do médico ali, às vezes, é muito mais importante. Então, pela clínica do cara lá, ele vai saber. Agora, como é que é, como é que é a questão de sintoma de um HPV, lesão de baixo grau? Por exemplo, eu não estou falando de alto grau, estou falando HPV baixo grau. Como é que você acha que vai ser o sintoma da paciente, Júlia? Uma lesão inicial, cara, de HPV? Você acha que vai ter algum sintoma? HPV no começo? O que vocês acham disso?
Sintomático. Acho que não, professor, porque na minha opinião, acho que varia da fisiologia do corpo de cada pessoa. Às vezes pode demorar, às vezes pode parecer rápido. Eu não sei, não tenho certeza. Pois eu te digo, Del, HPV, lesão de baixo grau, é assintomático. Ela é totalmente silenciosa. Lesão inicial silenciosa. A mulher é assintomática. A mulher vai no médico, não vai dizer nada pro médico, porque ela não está sentindo nada. O médico vai examinar o colo do útero dela, não vai ver nada, vai colher a amostra e vai chegar pro citologista, vai chegar pro médico, patologista que vai olhar a lâmina. Entendeu? Então é um caso de uma mulher totalmente assintomática. Você não vai ter clínica nenhuma. Lesão de baixo grau. Você vai entender depois as nomenclaturas, né? A gente chama de NIC. Não sei se você já ouviu esse termo NIC, NIC 1, NIC 2, NIC 3. NIC significa neoplasia intraepitelial cervical. Isso que significa NIC. Então, quando você pega um NIC 1, que é uma lesão bem no começo, cara, a mulher é assintomática, Del. A mulher não tem sintoma nenhum, cara. Ela não vai falar nada para você. Você vai perguntar para ela, ela não vai dizer nada. E aí você vai examinar o colo do útero dela, tu também não vai ver nada. E aí você vai fazer a coleta e vai chegar pro médico lá, e o cara vai ter que ver. Né? E já dá para ver na lâmina? Já dá para ver. Você já enxerga na lâmina lesões, alterações na célula. E aí você vai dar o laudo lá, Dani, você vai dar como sugestivo de HPV. E aí como é que vai confirmar? De que maneira você confirma? Na biópsia. Aí o médico vai fazer a colposcopia, né, que a gente chama, né? Ele vai fazer a colposcopia e vai jogar na biópsia. E vai chegar de novo pro patologista, pro cara analisar lá e ver, né, se já tem lesão, não tem, etc., para conduzir o tratamento aí. Para ver se é um subtipo carcinogênico, se não é. Aí você vai ter a conduta médica depois. Mas o Papa Nicolau, olha a relevância que tem o Papa Nicolau no rastreamento do câncer, então, cara. Analisa a importância. Por quê? Vamos supor aqui, podemos dar como exemplo, vocês mesmo. Se você vai no teu ginecologista, Daniela, anualmente você deve ir no teu. Se você chegar no seu ginecologista, ele vai fazer o exame em você, você vai fazer o Papa Nicolau e dali uma semana você vai pegar o resultado. Vamos supor, Dani, que você pegue e tá tudo normal com você. Tá escrito lá que o teu Papa Nicolau deu normal. Tá? Ou seja, se não tem nada, você vai fazer alguma coisa a mais, Daniela? Você vai fazer algo a mais se o seu Papa Nicolau der normal? Você vai fazer alguma coisa a mais? Não, né? Não, você vai para casa feliz da vida e vai voltar no ginecologista daqui a um ano, não é isso? Tá normal o exame, você vai fazer o quê? Só que imagine só se na verdade já tivesse uma alteração, por mais que seja inicial, o patologista não viu na lâmina, disse que é normal, mas na verdade não é. Tá feita a cagada, né? Tá feita a cagada. Por quê? Porque a paciente, dali 6 meses, ela começa a ter sintoma. Imagina a merda. 6 meses, ela começa a ter vermelhidão e dor no colo do útero. Começa a sangrar. 6 meses depois que ela tinha feito o preventivo. Cagada na certa. É cagada na certa. Porque o HPV não é um câncer de evolução rápida. Que eu acho que é mais ou menos o que você falou, né, Del? O HPV não evolui rápido. Não é tipo, hoje tá tudo bem e daqui a 3 meses tu tem um carcinoma metastático de colo do útero. Não é assim, cara. A evolução leva em média 6, 7 anos. Anos. Até que você tenha um câncer do colo do útero. Desde a da infecção inicial. Leva anos para isso. Pra você ter uma ideia, sabe qual que é o perfil clássico de quem chega aqui no meu laboratório que tem HPV alto grau? Agora eu estou falando HPV alto grau, quer dizer, a paciente já tem sintoma. Né? Lesão de alto grau, ela tem sintoma. O colo do útero dela é vermelho, hiperemia, ardência, dor, inflamação, sangramento. Ela já tem tudo isso no alto grau. Sabe qual que é o perfil clássico dela, Del? Eu chego e falo com ela, sabe qual que é? Hoje ela tem aí seus 24, 25 anos, tá na vida sexual ativa desde os 15 e nunca fez Papa Nicolau. É clássico. Né? Quer dizer, faz 10 anos que ela está na vida sexual e nunca fez um preventivo. Daí quando que ela vai fazer? Quando ela tem sintoma. Ela começa a ter sintoma, ela vai e faz.
E aí o médico pega e a gente pega aqui no laboratório, aí lesão de alto grau e a mulher tá ferrada. Aí vai ter que tratar, fazer puta que pariu toda aí, porque ela nunca foi no ginecologista e nunca fez um preventivo. E se você fizer o preventivo anualmente, isso que fique bem claro, né? Se você fizer o preventivo anualmente, esse tipo de câncer você não vai ter, né? Esse pode ter outro aí, mas esse você não vai ter. Por que que você não vai ter? Porque nós pegamos muito no começo. A gente pega muito no início. E aí, normalmente, inclusive, o tratamento é até farmacológico, né, cara? Você não precisa nem operar, não precisa nem cirurgia. Você trata com um fármaco, né? Você não precisa nem colposcopia, nada. Se você pega uma lesão muito no começo. Então, as amostras de colo do útero, cara, na patologia, porra, um carro-chefe, cara. Talvez é o que eu mais vejo aqui no laboratório, é útero e mama, né? Mas o útero vence, o colo do útero, né? Porque é o confirmatório do Papa Nicolau suspeito. Porque no Papa Nicolau, se você for dar um laudo do Papa Nicolau, você vai dar suspeito de HPV, você não vai cravar. Você vai dar lá lesão sugestiva de HPV, é isso que vai no laudo. Sugestivo. E aí você bota a indicação colposcopia, aí o gineco faz a biópsia e aí volta pro patologista para confirmar. Sacou? Bom, nesse contexto todo que eu dei, então o colo do útero, eu acredito que vocês entenderam, né? O colo do útero, então, ele tem dois lados, né? O colo do útero tem dois lados. Você tem um lado do colo do útero que está voltado para a genitália externa. Por ele ser um epitélio de transição, uma parte dele está voltado para fora, né? Então, parte do colo do útero está voltado para a genitália externa, principalmente para a vagina e vulva. E uma outra parte do colo do útero vai estar voltado para o endométrio, né? Para a parte de dentro. Então, você tem duas paredes do colo do útero, né? Uma para fora e uma para dentro, tá? Que se diferenciam em termos histológicos. Então, a parte do colo do útero voltada para fora, voltada para a genitália externa, tá? A parte do colo do útero voltado para fora, chama-se ectocervix, que é isso aqui, ó. Parte voltada para fora chama-se ectocervix. Está escrito aqui em cima, ó. Ectocervix. Isso eu quero que vocês coloquem no caderno de vocês, aí no livro, sei lá, onde vocês estão anotando aí. Isso é uma das coisas mais importantes de hoje. O colo do útero é dividido em duas regiões, uma voltada para fora e uma voltada para dentro. A voltada para fora, o que é esse fora? É a genitália externa, é a vagina e a vulva. Então, a parte voltada para a genitália externa chama-se ectocervix. E ela tem qual histologia? Dá uma olhada nesse corte histológico aí. Como é que tá esse epitélio aí? Da mesma forma que o da vagina. Tá vendo, Daniela? Olha aqui, ó. Estratificado. Tá vendo? Estratificado. E olha aqui em cima, mesma coisa lá da vagina anteriormente. Tá vendo aqui os vacúolos, aqui o branco? O epitélio todo vacuolizado com o núcleo dentro lá. Então, como é que é o epitélio da ectocervix? Estratificado, escamoso. Estratificado, escamoso. Isso você tem que botar no caderno aí. O epitélio da ectocervix é estratificado, escamoso. E o que é, onde que está localizada a ectocervix? É a parte do colo do útero que está voltada para a genitália externa. Então, anota isso. E como é que é o epitélio? Estratificado, escamoso. Isso é a ectocervix. Tá? Mas Beleza. como que eu faço para diferenciar? Tem como diferenciar Diferenciar o quê? o ectocervix do epitélio da vagina? Tem porque a vagina tem umas glândulas embaixo. Talvez pelo epitélio não, William. Pelo epitélio é muito parecido. Se eu colocar no objetivo de 40, você está falando, né? Se eu botar no objetivo de 40 e perguntar para você se é vagina ou se é ectocervix, é isso que você está perguntando? É. Difícil, cara. Difícil. Porque os dois são estratificados escamoso. Difícil.
Eu não faria isso contigo, não, porque aí eu vou te ferrar, cara. Porque aí pode ser um ou outro. Agora, se você ampliar no momento de 10, você vê ali que o epitélio da vagina, o conjuntivo da vagina, tu tem umas glândulas embaixo ali e tal. E na ectocervix você não tem. Mas mesmo assim é difícil, cara. Não é fácil. Porque é muito parecido, realmente. Agora, tem como, que é o meu objetivo, né, William? Tem como você diferenciar a ectocervix da endocervix, né? Isso você deve visualizar isso com muita facilidade. A endocervix é a parte do colo do útero voltada para o endométrio. Tá no nome, né, cara? Tá no nome, endocervix. É a parte voltada para quê? Para o endométrio. E aí, compara aqui, William. Olha aqui, ó, como é que ficaria um corte histológico da endocervix. Olha aqui, ó. Ô, Daniel, Oi? rapidinho, mas aí, tipo, teria como diferenciar a ectocervix da vagina, tipo, se colocar a lâmina no conjuntivo também, porque Aí, você até, falou aí das até dá. glândulas, né? Aí até dá. Aí dá. Se você colocasse a lâmina e visualizasse o epitélio conjuntivo, tu até conseguiria. Porque o conjuntivo da vagina, tu tem glândula lá e tal, e na glândula sudorípara, etc e tal, e você não tem isso na ectocervix. Até dá. Mas pelo epitélio é difícil. Pelo epitélio, os dois são estratificados escamosos. Você não vai conseguir. Tá? Beleza, obrigada. Agora olhem como é o epitélio da endocervix. Vamos botar a flecha nele aqui. Olha aqui, ó. O epitélio está aqui em cima. Então, tudo isso aqui é o epitélio da endocervix. Olha aqui, ó. Ó. Todo esse contorno aqui em cima. E aí eu pergunto, como é que é esse epitélio aqui de acordo com o número de camadas? Tá vendo como ele é fininho? É um epitélio bem fino ali em cima. Ele não é como a ectocervix que é estratificada. Ele é bem fino. Pode olhar ali, onde está a minha flecha ali. Acompanhe ele lá na superfície. Ele é um epitélio bem fino. Então, isso sim é um epitélio simples. Esse é um epitélio simples. E além de ser simples, a morfologia da célula ela é colunar, como se fosse cilíndrica. Então, isso dá para você diferenciar perfeitamente na lâmina o que é a endocervix e o que é a ectocervix. Então, você vai botar aí agora no teu livro aí, você vai botar endocervix, parte do colo do útero voltada para o endométrio. Tipo histológico encontrado é um epitélio colunar simples. Epitélio colunar simples. É o epitélio da endocervix. O epitélio da ectocervix é estratificado, escamoso. Então dá para você perceber perfeitamente quando que é um e perfeitamente quando que é outro. Tá? E aí, meus amigos, mais uma informação. Essa sim, talvez, eu tô dizendo que tudo é importante, né? Mas essa talvez seja realmente o ao concurso de importância de hoje. Prestem bem atenção no que eu vou falar e pensem aqui, cara, comigo. Então, se você tem, de um lado, presta atenção no que eu vou falar aqui. Você tem, de um lado do colo do útero, você tem a ectocervix, concorda? Do outro lado, você tem a endocervix. Vai chegar uma hora, Dani, que a ecto e a endo, elas se encontram. Concorda comigo? Que é aquela zona que vai transformar, que elas vão se juntar, né? Você pega numa extremidade, tem a ecto. Porque o colo do útero é uma coisa só, né? A ecto não é separada da endo, né? É um único canal, né? O colo do útero é único. Né? Só que você tem uma parte dele que é voltada para fora, uma parte que é voltada para dentro. Como se fosse metade, metade, né? Metade, metade. Então, nas duas extremidades das pontas, né? Nas pontas, você tem um voltado para fora e um para dentro. Agora, se você for entrando, entrando, concordam comigo que vai ter uma hora que eles vão estar encostados, os dois. Tô certo ou tô errado? Vai ter uma hora que eles se tocam, né? Essa região
essa região que a ectocervix encontra com a endocervix, essa região chama-se junção com J, junção escamocolunar, conhecida como JEC. Bota a sigla JEC, J-E-C, junção escamocolunar, chamada JEC, que é a parte do colo do útero de encontro da ectocervix com a endocervix. Por que eu estou enfatizando isso? Por que isso é tão importante assim? Porque é na JEC, exatamente ali, que se inicia a infecção pelo HPV. São essas células que estão suscetíveis à entrada do vírus, justamente por ser um epitélio mais de transformação. É onde você tem as células mais transformantes, justamente essas células que estão nessa junção, nesse encontro da ecto com a endo. Tá? Chama-se JEC. Quando você faz a coleta, já que eu estava falando sobre o Papa Nicolau, né? Quando você faz a coleta do Papa Nicolau, você colhe a amostra para fazer o exame, o médico, o ginecologista, ele tem que colher a amostra da JEC. Tem que chegar na JEC. Daí ele faz a raspagem da célula da JEC e isso que vai chegar para o citologista, para o médico. Para ele fazer lá a lida da lâmina. Mas o local certo de se colher a amostra para que se faça o preventivo é a JEC, é a junção escamocolunar. E como que você consegue visualizar isso numa lâmina? Olha aqui. Deixa eu pegar minha flecha aqui. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Isso é a JEC. Perfeita essa foto aqui. Então, observem aqui, olha só, meus queridos. Desse lado aqui, onde eu estou passando a flecha aqui, tá vendo que esse epitélio aqui é estratificado? Tá vendo aqui? Esse epitélio aqui é estratificado escamoso. Então, esse lado aqui é o quê? De quem que é esse lado aqui? Esse lado pertence a quem? Aqui, onde eu estou mostrando a flecha. O ectocervix. A ectocervix. Agora, olha ali, William. Olha como tá desse lado aqui, ó. Olha ali, ó. Aonde eu mostrei aqui a flecha. Olha lá. Como é que tá esse epitélio aqui? Tá colunar simples, tá vendo? Aqui tu tem uma camada de células só. Então, ele tá colunar simples. Então, desse lado aqui corresponde a endocervix. E ali, cara, onde tá a minha flecha ali, ó, e aonde tá esse traço aqui, é a JEC, que é a junção aqui, ó, onde você tá tendo a união, né, onde a ecto e a endocervix se encontram. É bom frisarmos isso aí, porque muito aluno confunde, tipo, ó, veja bem, a JEC, ela não é um tipo celular, né, tem muito aluno que me pergunta isso, porra, mas, Daniel, mas a JEC é uma célula? Não, a JEC não é uma célula, a JEC é uma região. A JEC é uma região na lâmina. E é justamente a região de junção da ecto com a endo. Não tem um tipo celular específico na JEC. A JEC é onde o epitélio estratificado se encontra com o epitélio simples. E é exatamente nessa região que você colhe para fazer o Papa Nicolau. Entenderam, meus queridos amigos? Então, o que é importante o que é? Vamos sempre fazendo uns resumos, né? Então, o que é importante do colo do útero? O que eu falei que você precisa saber? O que é importante do colo do útero? Saiba que a ectocervix é para fora, estratificado escamoso, a endo é para dentro, colunar simples, e a JEC, né, que é a junção escamo-colunar, que é onde o epitélio estratificado encontra com o epitélio simples, e ali se colhe a amostra para fazer o Papa Nicolau. Que ali começa. Daí, aí indo na fala que a gente falou antes, a Dani falou, a Júlia também, se a paciente tem um HPV alto grau, você já sabe que começa na JEC, a lesão começa na JEC. Você acha que caso essa paciente tenha um câncer de colo do útero, a lesão ela vai crescer da JEC para a ecto ou da JEC para a endo? Qual é o padrão de crescimento de uma lesão de câncer de colo do útero?
Eu acho que é pra endo. Perfeito, Eduardo. Exatamente. Porque crescer para fora não teria nenhum significado clínico, né, Eduardo? Se você cresce uma lesão superficial, então não tem nenhum tipo de impacto, né, cara? Agora, o câncer de colo do útero, você toma conta da endocervix, né? Então você começa na jeque e parte para dentro, né? E aí pode gerar até um carcinoma endometrial, né, Eduardo? Você pode chegar até uma lesão tão infiltrativa que pode chegar ao endométrio, inclusive, né? Você cresce para endocervix e vai para o endométrio, né? Então, as lesões de alto grau são lesões infiltrativas, né? Então, elas crescem para dentro, não é para fora. Muito bem observado, meu querido amigo. Tá? Tudo bem. Então, falamos do colo. Agora a gente vem para o corpo do útero. O corpo do útero, ele tem 3 regiões. Vocês lembram o nome das 3 regiões? Essa parte do corpo do útero aqui, mais superficial, voltado para fora, como é que é o nome dela? Parte superficial do corpo do útero. Isso sempre lembre, cara, útero, existe um termo que é relacionado com o útero, que é a terminação métrio. O termo. O perimétrio. Muito bem, Júlia, é o perimétrio. Então, o perimétrio é a parte do corpo do útero voltado para a periferia, né? Voltado para o peritônio. Esse é o perimétrio. Que é um mesotélio ali, né, Júlia? É um epitélio pavimentoso simples ali que quase não dá nem para ver na lâmina, tá? Então, não se preocupe com o perimétrio. Ele é muito fininho e, normalmente, quando o médico faz a biópsia, ele não pega o perimétrio, né? Ele pega mais para dentro, né? Então, às vezes, na lâmina, a gente até nem vê o perimétrio, né? Mas só para contextualizar, é um mesotélio, é um epitélio simples. Você tem no perimétrio. Aí, essa parte intermediária aqui, né, Julinha? Essa parte aqui, ó, do meio, quem é? O miométrio. Exactly, minha querida. É o miométrio, que é a parte muscular, né? A parte do músculo liso, né? Para fazer lá aquela contração fraca, para expulsar a menstruação, para auxiliar o trabalho de parto e etc e tal, né? Para dilatar o útero também. Então ali você tem uma camada de músculo liso. Esse é o miométrio, né? Tecido muscular liso. Tá? E a parte de dentro, né? Essa parte aqui interna, né? Que reveste internamente o útero, vocês já sabem, é o endométrio. Que é a parte que responde a hormônios, a parte que sofre ação durante o ciclo menstrual e etc e tal. Dessas 3 regiões, do endométrio, do miométrio e do perimétrio, se eu for jogar para patologias endometriais, qual dessas 3 regiões ganhará relevância? Onde estão as principais patologias endometriais? Você acha que está no perimétrio, miométrio ou endométrio? No endométrio? Disparado. Disparado, William. O tecido que você vai ver no laboratório é o endométrio, cara. As grandes patologias uterinas são patologias endometriais, cara. Carcinoma endometrial, endometriose, adenomiose, entre outras aí, várias. Não estou descartando as outras, nem desmerecendo, tá, cara? Mas eu estou dizendo que de rotina e de relevância clínica, o endométrio é o tecido muito mais dinâmico, né, cara? O endométrio é um tecido dinâmico, ele se renova a todo momento, né? E principalmente, né, por sofrer ação hormonal, né, é um tecido que qualquer desequilíbrio hormonal vai dar cagada, né? As chances da cagada é enorme, né? Qualquer desequilíbrio de taxas hormonais, né? Então, o endométrio é um tecido importante, né, cara? E, e aí, se eu perguntar exatamente o que eu falei lá da vagina, da vulva lá e tal. Se você vê uma lâmina de endométrio, cara, se eu te der uma lâmina de endométrio, você acha que você vai ver o que na lâmina? Você acha que você vai encontrar o que na lâmina de endométrio? Que tipo de epitélio tu vai ter ali? Você acha que você vai encontrar epitélio de revestimento?
Ou você vai encontrar glândula? Acho que vai ser uma mucosa, né? Por que eu estou falando isso? Qual é a função do endométrio, hein? Discuta comigo aí. Para que serve o endométrio? Além de gerar câncer. Implantar o embrião. Plantar o embrião, onde o embrião vai permanecer, né, durante as semanas. Então, o endométrio, Júlia, tem que ser um tecido nutritivo, né, cara? O endométrio tem que ser um tecido privilegiado, né, cara, para implantação embrionária. Então, o endométrio é uma mucosa secretora, William. O endométrio é secretor, cara. O endométrio secreta substâncias, né, cara? Justamente porque você falou ali, porque é ali que o embrião vai ficar implantado. Então, é um sítio privilegiado o endométrio, né? Então, ele é secretor, né? Qual é o principal produto da secreção do endométrio? O que ele secreta principalmente? O que vocês acham? Progesterona? O endométrio não secreta hormônio nenhum, né, Dani? O endométrio ali você tem receptor para hormônios, né? Os hormônios agem no endométrio, mas ele não secreta hormônio, né? Os hormônios estrogênio e progesterona são hormônios ovarianos, né? São hormônios sintetizados nos ovários e agem no endométrio, né? Porque o endométrio tem receptor para estes hormônios, né? Vocês lembram disso, né, cara? São 4 hormônios que controlam os ciclos femininos, né? FSH, LH, estrogênio e progesterona. Onde que é produzido FSH e LH? Lá na hipófise, né? São hormônios hipofisários, né? O FSH e o LH. E onde que aí eles são produzidos na hipófise e onde eles agem? Nos ovários. A ação. Uma coisa é produção, outra é ação. Então, o FSH e o LH são produzidos no hipotálamo, na hipófise, mas agem nos ovários, que por sua vez produzem quem? Estrogênio e progesterona, que agem aonde? Agem no endométrio. Então, a ação desses hormônios é no endométrio. E aí, eles vão estimular mudanças e tal. Sempre pense na questão da implantação embrionária. O endométrio serve para o embrião. Sempre pense nisso. O ciclo menstrual da mulher, para que serve? Só para engravidar. Né? A mulher preparada, o aparelho reprodutor serve para reproduzir, né? Tá no nome dele, inclusive, né? Para que serve o aparelho reprodutor? Para reproduzir. Então, todo mês a mulher é preparada para ficar grávida. Caso ela não engravide, tudo é desfeito, né? Daí no mês seguinte a mulher é preparada de novo. Caso ela não engravide, tudo é desfeito. Por isso que são ciclos, né? São alterações cíclicas que você tem mensalmente que prepara a mulher para ficar grávida. E caso ela não engravide, você desfaz tudo e no mês seguinte arruma de novo. Então, esse é o ciclo menstrual, né? E quem mais sofre a ação desses hormônios aí é justamente o endométrio, né? Então, ele serve para o embrião. O endométrio é um tecido para o embrião. Então, ele é um tecido que secreta grande quantidade de nutrientes, principalmente glicogênio. O principal produto da secreção endometrial é glicogênio, que é talvez a primeira fonte nutritiva embrionária. Vocês não lembram disso? Eu acho que eu falava isso para vocês lá na... Eu lembro, professor, que lá o Cincício Trofoblasto, ele, né, gostava de glicogênio. Isso aí. Mas secretar assim, Cara, tanto que se você olhar na lâmina, você vai ver aqui na próxima imagem, então, no endométrio, então, William, por ele ser um tecido secretor, basicamente vai ter glândula. Tá? É glândula, epitélio glandular, que você acha. Epitélio glandular e conjuntiva em volta. É isso que você vai ter na histologia endometrial. Tá? Grave isso. Você não vai ver epitélio de revestimento. Você vai ver epitélio glandular. O endométrio é glândula. Porque ele é um tecido, ele é uma mucosa secretora. Tá? Dentre os principais produtos que ele secreta. Não é só o glicogênio, né? Secreta outras coisas, mas talvez o principal produto liberado pelas glândulas endometriais é justamente o glicogênio. Mas essas glândulas, cara, elas sofrem alterações durante o ciclo. E aí vocês lembram, o ciclo menstrual completo dura 28 dias, o primeiro dia do ciclo é o primeiro dia
da menstruação, o Marcão, que gostava disso, né, William? Um ciclo de 35 dias, a mulher ovula no 17º, tem chance de engravidar? Não tem? Aliás, você tinha que fazer uns cálculos lá para saber o período fértil dela e tal. Mas o ciclo menstrual, ele tem 28 dias no total. O primeiro dia do ciclo, o primeiro dia da menstruação. O endométrio descama. Daí, a partir do 5º dia, você começa a refazer o endométrio, que é a chamada fase proliferativa. O endométrio prolifera. A fase proliferativa do ciclo menstrual, ela sofre ação de qual hormônio principal na proliferativa? Qual hormônio age nessa fase? Cara, estrogênio ou progesterona, né? Um ou outro, cara. Vai lá. Qual hormônio que estimula a divisão celular? Você acha que é o estrogênio ou a progesterona? Divisão celular. Estrogênio. Estrogênio. Então, na fase proliferativa, o estímulo hormonal é principalmente pelo estrogênio. Já na secretora, o estímulo é pela progesterona. Na fase secretora, inverte os níveis hormonais e você passa a ter o estímulo da progesterona dentro da fase secretora. Então, nessas duas fases, meus queridos, você tem um comportamento histológico diferente. Dá uma olhada aqui, ó. Olha aqui. Então, isso aqui são 2 cortes histológicos de endométrio. Essas 2 fotos são fotos do endométrio. Tá? Para vocês terem uma ideia como ele muda durante o ciclo. Tá? Então, aqui você vê as glândulas, percebe? Aqui temos as glândulas, aqui nós também temos glândula, e temos o conjuntivo em volta, e aqui também. Agora, eu queria que vocês prestassem bem atenção nessas 2 imagens aqui e me apontassem 3 diferenças. Eu quero 3 diferenças entre a fase proliferativa e a fase secretora do endométrio. Quero que vocês me digam 3 diferenças. Que tal? O formato tá diferente, né? O formato de quem? Que formato? Só completa a tua fala. O formato de quê? Tá certo? De que é? Eu sei, professor, porque tá com obra aqui, eu não tô conseguindo falar direito. Não, e aqui também, vocês estão ouvindo aqui? Estão ouvindo tipo aquelas brocadeiras aqui? Dá para escutar aí ou não? Não, então. Porra, cara, o cara tá na minha orelha aqui, velho. Trrr. Parece que tá na minha casa aqui, o cara com a... Sabe aquelas porra que fura o chão, cara? Como é que é o nome disso? Britadeira, acho, sei lá o nome dessa porra. Sei que tá aqui. Britadeira. Eu sei que tá aqui fora da minha orelha aqui. Mas, Júlia, você falou do formato da glândula, então, né? É isso, né, Júlia? Isso. Então tá. Então, como é que é? Então, eu quero que vocês anotem. Na proliferativa, na margem da esquerda, as glândulas são bem redondinhas, tá vendo, Júlia? As glândulas são retilíneas. Usa esse termo, retilínea, na esquerda. E na margem da direita, as glândulas são tortuosas. As glândulas têm contornos sinuosos. Então, na proliferativa, a glândula é retilínea. Ela é bem redondinha. Na proliferativa. Na secretora, ela é tortuosa. O contorno dela é irregular, é sinuoso na secretora. E na proliferativa é tortuosa. Essa é uma diferença. Segunda diferença, qual é? Daí você vai ter que ir para o conjuntivo, né? Você já apontou a glândula, agora vá para o conjuntivo. Tá igual ali o conjuntivo das fases? Tá com mais célula? Exatamente. Então, na fase proliferativa, você falou muito bem, Júlia. Na fase proliferativa, o conjuntivo é muito mais celular. Está estupido de célula ali, né? Na proliferativa. Pode ver, ele está cheio, né, Júlia? O conjuntivo fica mais cheio. Olha aqui, ó. Você tem muita célula aqui.
Já aqui você tem umas falhas, tá vendo? Uns edemas e tal, uns espaços em branco na fase secretora. Ele é um conjuntivo com edemas na secretora. Na proliferativa já é um conjuntivo muito celular, né? Sem grande quantidade de células. Concordo com você, essa é a segunda diferença. E a terceira, minha querida? Qual seria a terceira? A terceira é a mais óbvia e sempre é o que você deixa por último, Júlia. O que você tem na fase secretora? Secreção. Então, olha na parte de dentro da glândula, olha aí na parte interna da glândula, no branco, no lumen da glândula. Olha aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Dentro da glândula, isso é tudo secreção. Isso aqui é glicogênio, viu, William? Isso aqui é tudo glicogênio, cara. Isso aqui dentro da glândula aqui. Isso aqui tudo é glicogênio, cara. Aqui, ó. Tá vendo? Dentro da glândula, cara. Esse rosa dentro da glândula, isso é secreção. Coisa que você não vê na proliferativa. Na proliferativa, o lúmen da glândula é límpido. Aí ele não tem secreção. Cara, anota isso aí, velho. Anota isso, porque isso é fundamental. E às vezes a paciente não sabe a fase do ciclo dela, né? Porque é um ciclo muito alterado, isso tem muita relação com doenças, cara. Então, o patologista precisa saber. Ele bota a lâmina no microscópio, ele tem que dizer a fase do ciclo pela histologia. Que dá, né? Se você olhar, dá. Então, bota lá, bota o teu caderno. Fase proliferativa. Glândula retilínea, conjuntivo multicelular e ausência de secreção. Fase secretora. Glândula tortuosa, conjuntivo com edemas e presença de secreção. É isso que é essa que é a diferença da fase proliferativa para secretora. Tá? E aí, né, meus camaradas, claro que você tem um estímulo hormonal, conforme eu falei, muito forte, né, em cima do endométrio, né? Porque todas essas modificações aí são decorrência de hormônios, né? E aí, se você tiver qualquer tipo de desequilíbrio desses hormônios, né, se porventura os níveis de progesterona e estrogênio desequilibrarem, cara, tu abre brecha para uma porrada de doença, né? Então você tem muita doença, muita patologia relacionada a um desequilíbrio hormonal, né? E normalmente, quem é o vilão da história, vocês acham aí? O vilão da história normalmente é o estrogênio ou a progesterona? Progesterona? Pensa na Eu acho que é o função dele. estrogênio. Pois é, pensa na função deles, Del. O estrogênio serve para divisão celular, cara. O estrogênio serve para multiplicação celular. Imagina se você, porventura, tenha um aumento da quantidade de estrogênio, Del. O que vai acontecer se tu aumentar o estrogênio? Imagine. Se você aumenta, o estrogênio serve para divisão celular. O estrogênio aumenta a mitose. Se porventura você tenha um aumento da expressão de estrogênio, uma maior quantidade de estrogênio, consequentemente a célula vai se dividir mais, né? Vai aumentar a taxa de divisão e, consequentemente, pode surgir patologias. Dentre elas, endometriose, que está aqui. Você sabe o que é endometriose, cara? É tecido do endométrio em outras partes do corpo, né? Muito bem, Danizinha. Perfeito, garota. Meu orgulho. Isso aí, garota. Endometriose é a presença do endométrio fora do útero. Quando você tem endométrio em qualquer localização extrauterina, né? Tem várias teorias também dizem que ela surge a partir do refluxo menstrual, né? Ou menstruação retrógrada. Parte da menstruação feminina volta pelas tubas uterinas, cai na cavidade peritoneal e ali acaba se aderindo nos órgãos periféricos e tal. Então aqui tem duas fotos aqui, a imagem da esquerda é uma imagem de um exame chamado videolaparoscopia.
né, que é aquela cirurgia minimamente invasiva. Isso aqui é a parede peritoneal, tá? Isso tudo aqui é peritônio. Eu circulei aqui as lesões, tá vendo? Os cistos, as lesões císticas, muito vascularizadas, tá vendo? Fibrose, etc e tal. Isso aqui, o médico, a partir dessa técnica, ele faz a incisão, né, dessas lesões. Ele retira essas lesões e manda a lesão para o patologista. O patologista bota na lâmina e vai achar o quê? O que o patologista vai ter que encontrar? Vai ter que encontrar endométrio. Porque se for endometriose, esses cistos são derivados de células endometriais. Então você vai ter que achar glândula, exatamente igual eu mostrei a imagem anterior, né? Você vai ter que achar glândula num outro órgão, né? Que é basicamente a imagem da direita, né? O que você está vendo aqui? Isso aqui é um corte histológico da muscular intestinal, cara. Isso aqui é intestino. Isso aqui é muscular intestinal, rosa. E olha o que você tem no meio da muscular aqui. Dá uma olhada ali. Eu circulei. O que você tem no meio da muscular? Cara, tu tem duas glândulas. Então, essa imagem mostra simplesmente isso. Mostra a presença de endométrio, presença de glândulas endometriais no meio do intestino. Tá? Então, isso é caracterizado como uma endometriose intestinal, né? Que é uma das lesões, talvez, mais infiltrativas que a gente tem, né? Mas você pode ter endometriose peritoneal, endometriose ovariana, endometriose bexiga, endometriose é onde você quiser ali, né? E as lesões, teoricamente, mais infiltrativas são as intestinais. Isso aqui é bem o que eu trabalho, cara. Então, assim, eu sempre falo para as turmas, eu oriento uns TCMs aí na FOA de endometriose, eu tenho modelos experimentais de endometriose na FOA, eu induzo endometriose em ratas. Eu retiro um dos córneos uterinos, a gente faz uma cirurgia na rata, a gente retira uma parte do útero da rata, reimplanta isso na cavidade peritoneal da rata, fecha o animal, daí a gente sutura o animal, fecha, deixa aproximadamente 15 dias ali, você tem o crescimento desses cistos aí. E aí eu testo, né? Nós fazemos tratamentos, né? Com fármacos aí ou com extratos e tal. As alunas, elas estão no módulo 6, acho, ou 7. Defenderam agora, cara, o TCM, que vocês têm que fazer também aí, né? Ou vão fazer, ou já fizeram, enfim. Utilizando o tratamento com vitamina D, cara. Elas fizeram lesões endometrióticas nas ratas, implantaram essas lesões, esperaram 15 dias, as lesões cresceram e elas fizeram tratamentos com diversas doses, envolvendo vitamina D, deu excelentes resultados até. Enfim, é um pouco do que a gente faz aí, qualquer coisa. Se vocês quiserem aprofundar mais nessa temática aí, me escrevam que é exatamente o que eu faço, cara. Modelos experimentais utilizando animais de pequeno porte, induzindo lesões. Tem modelo de câncer também, que eu faço aí, câncer endometrial com radiação e tal, justamente para testar novos modelos de tratamento dessas doenças. Tá? Beleza? Bom, então falamos do colo do útero, falamos do corpo do útero e agora chegamos às tubas uterinas, que estão aqui. Que são as extensões laterais do útero. E mais uma vez eu vou perguntar para vocês. O que vocês acham que nós vamos achar na histologia da tuba uterina aí? Vamos ter o que na tuba uterina? Que tipo de epitélio tu vai encontrar na tuba? Revestimento glandular? Vai, cara. Tuba uterina, cara. Revestimento? Claro, a tuba uterina é um tubo, não é um tubo. Tá no nome dela já, é oca por dentro, né? Você vai ver um buraco no meio da tuba uterina, né? Ela é oca por dentro. Para que serve a tuba uterina, Dani? Para que serve a tuba uterina? Para a passagem do ovócito. Sim, é o local da fertilização, né? Na ampola, lembra da ampola da tuba uterina? É o local da fertilização, é o local do embrião em clivagem, né? O crescimento nas 72 horas iniciais embrionários acontece na tuba uterina.
né? Então é onde você tem ali os primeiros eventos embrionários. Então a tuba uterina ela é oca por dentro, né? Ela é vazia por dentro. E aí você tem automaticamente um epitélio de revestimento que envolve essa parte interna da tuba uterina, que está aqui, ó. Então isso aqui é a tuba uterina. Esse branco aqui, Dani, esse branco aqui que você está vendo é a parte interna da tuba uterina, tá? É o lúmen dela. E aqui também, tá vendo? Esse branco aqui, ó. Todo esse branco aqui é a parte de dentro da tuba uterina, que tem que estar desobstruído, né? Você tem que ver esse meio dela ali, né? Ele precisa estar vazio, né? Porque numa suspeita de um carcinoma tubário, ou numa gravidez, ou numa cicatriz de tuba, e etc e tal, esse meio dela aí pode estar obstruído, né? Por células. Agora, a tuba uterina normal, ela vai ter esse branco aí no meio, né? Que é o lúmen dela desobstruído. Isso é o normal. Então, você tem o lúmen dela, aí você tem as células epiteliais aqui, ó, que envolvem, né? Tá vendo uma única camada de células epiteliais aqui, ó. Que tipo de epitélio é o epitélio da tuba uterina? Que tipo de epitélio é esse? O epitélio é simples, anota isso. O epitélio é simples, cilíndrico, ciliado. A tuba uterina tem cílios para auxiliar justamente o que você falou, Daniela, a questão da movimentação, né? O epitélio os cílios da tuba uterina auxiliam a movimentação do zigoto em clivagem, justamente para ela alcançar o endométrio e fazer o processo de implantação. Então, o epitélio da tuba uterina é simples, cilíndrico, ciliado. E ele é retilíneo ou ele é todo preguiado? Olha a imagem lá. Olha o contorno da tuba. Olha, Dani, ele é cheio de prolongamentos, cara. Ele não é uma bola reta. Tá vendo que ele tem braços ali? Tá vendo? Parece um tentáculo, né, cara? Parece uma aranha. Tá vendo ali? Ele é cheio de prolongamentos, cara. Então o septélio é totalmente preguiado, né? Ele não é bem reto. Ele não é um círculo. Tá vendo ali? Se você olhar ali o epitélio, cara, ele é todo cheio de prolongamento. Olha aqui, vem, volta, vem, volta, vem, volta, vem, volta. Da mesma forma o da direita aqui, ó. O epitélio é todo pregado. Então pode botar isso aí no teu caderno aí, cara. Pode dar um destaque para isso. Epitélio simples, cilíndrico, ciliado, preguiado, com prolongamentos. Esse é o epitélio da tuba. Simples, cilíndrico, ciliado, preguiado. Então, quando você vê esses prolongamentos assim, é tuba uterina, não tem errada. Tá? Em volta é o conjuntivo, obviamente, né? Como todo o epitélio tem em volta dele, esse mais vermelhinho aqui é o conjuntivo. E mais em volta ainda, meus queridos, esse tecido aqui, e na imagem da direita você vê até melhor, tá vendo esse rosa mais forte aqui? Esse rosa mais forte aqui é a muscular da tuba uterina. É uma camada de músculo liso que você tem envolvendo a tuba uterina por fora. Para fazer o peristaltismo, né, Dani? Para fazer o peristaltismo e auxiliar mais uma vez o embrião em clivagem após a fertilização. Resumo: tuba uterina ela deve ser desobstruída, então tu tem que ter um espaço em branco no seu anterior. Aí vindo de dentro para fora, presta atenção, vindo de dentro para fora, epitélio de revestimento simples, cilíndrico, ciliado, preguiado, por fora do epitélio, conjuntivo, por fora do conjuntivo, circundado por uma camada de músculo liso, que vai fazer o peristaltismo, auxiliando assim a movimentação da tuba uterina. Ok? Muito tranquilo, né, cara? E para finalizarmos, os ovários. O ovário, conforme falamos, é a gônada feminina, né? Então aqui que você vai ter os ovócitos, né?
que você terá os ovócitos. Os ovários, né, meus queridos amigos, ele vai sempre variar de acordo com a idade da mulher, né? Lembram disso? De acordo com a idade da mulher. Por quê? Porque a quantidade de ovócitos que uma mulher tem, todos esses ovócitos ela produziu no momento que ela nasceu, né? Vocês lembram das aulas do Marcão de gametogênese, né? Na gametogênese masculina e feminina, né? Qual que é a diferença básica? O homem produz espermatozoide novo toda vez que ele ejacula, né? Já uma mulher não, né? A gametogênese feminina ela começou lá no embrionário e o número de ovócitos que a mulher produziu no momento do nascimento é isso que ela vai levar pro resto da vida, né? E aí, toda vez que ela ovular, esse número vai diminuindo, né? É uma contagem regressiva, né? Então, em média, e esse valor que eu vou te falar é realmente, em média, uma mulher produz 400 ovócitos. Essa média. Uma mulher produz 400 ovócitos. No momento que ela ovula pela primeira vez, que isso varia, né? 11, 12, 13, 14 anos, né? Não tem uma idade muito fixa, né? Isso varia, mas quando ela ovular pela primeira vez, ela não tem mais 400, ela tem 399, e aí isso vai diminuindo, até que, quando esses ovócitos terminarem, ela está na menopausa, né? Que também dá, em média, né, por volta dos 50 anos aproximadamente. Na média, é isso. Então, o que você acha que você vai ver num corte histológico de uma menina de 20 anos, se você for olhar a lâmina de uma menina de 18 anos? Tu acha que tu vai ver o quê? Vai ver uma porrada de folículo ovariano com ovócito dentro, né? Vários. Vocês vão ver muito ovócito, né? Na histologia de uma menina de 18 anos. Se você pegar a histologia de uma mulher de 35 anos, você vai ver o quê? Vai ver ovócito ainda, né? Claro que vai. Menos do que a de 18, mas vai ver. E se você pegar a histologia de uma senhora de 70 anos, tu vai ver o quê? Tu já não vai ver mais folículo, você já não vê mais ovócito, porque já acabaram-se os ovócitos, consequentemente ela está na menopausa. Então, essas estruturas histológicas ovarianas, elas variam de acordo com a idade da mulher. Então, nós temos os folículos jovens, né, os folículos imaturos, né, aqueles que não amadureceram ainda, são denominados folículos primordiais, que são esses caras aqui. Isso aqui é tudo folículo primordial. Tá vendo esses menorzinhos aqui? A célula que envolve o folículo primordial é uma célula pavimentosa, né? Um epitélio simples pavimentoso. Aqui tá vendo o núcleo do ovócito primário, né? Aqui no meio. E aqui essa flechinha preta aqui tá mostrando as células, o epitélio simples pavimentoso. Então isso aqui são folículos primordiais. O que é um folículo primordial? Aquele folículo que não amadureceu ainda, né? Aquele folículo imaturo, jovem. Ainda vai amadurecer, a mulher ainda vai ovular. Né? Então você vai encontrar aí espalhados pela lâmina, conforme eu falei, depende da idade, né? Mas você vai ver espalhado pela lâmina uma quantidade de folículos primordiais. Dependendo da idade, vai ver muito, dependendo da idade, vai ver menos. E vai ver sempre o quê, meus queridos? Um folículo em crescimento. Mulheres na idade reprodutiva, obviamente, né? Você vai ver um folículo em crescimento, que você chama de folículo de Graf, que é isso aqui, folículo de Graf. Lembra disso aqui, Dani? Lembra da aula do Marcão aqui, de gametogênese? Folículo de Graf? Estão lembrados ou não? Lembra desses Eu números aí? lembro disso aí, só que ele não tinha chamado de folículo de Graf, não. Chamou folículo em crescimento, certo? É. E esses números aí? O que significa cada estrutura dessa aí? Tá vendo que tem número 1, 2, 3? Você lembra o que é cada um desse aí? É difícil, não vou lembrar, não. Ah, não. Você vai ser morfologista, cara. Não vai ser, não? Vai ser morfologista, não? Olha que vai. Eu quero ser cirurgiã. Olha aqui. Então, número 1 e número 2 são as tecas, né? Teca externa, teca interna.
que é o tecido conjuntivo que dá suporte ao folículo, né? Cara, tudo isso aqui é um folículo, né? Tudo isso é um folículo. Essa estrutura toda aqui é um folículo. Então, número 1 e 2 aqui são as tecas. Teca externa e teca interna. Serve para gerar nutrição para o crescimento do folículo. São as tecas, que é tecido conjuntivo. Número 3 aqui são as células foliculares que envolvem o folículo. Número 3 aqui tu pode chamar de células foliculares. O 3, que são essas células que estão revestindo o folículo inteiro. Células foliculares. O número 6 aqui, ninguém lembra do 6, não, cara? Essa cavidade que abre-se dentro do folículo, vocês não lembram? Ninguém vai lembrar? Que essa é fácil. A teca, não, né? A teca é 1 e 2. O 6, eu vou falar, vocês vão lembrar, quer ver? O 6 chama-se antro. Lembra do antro? Antro é o número 6. É essa cavidade que abre-se dentro do folículo. Chama-se antro. Tá? E esse 5 aqui, William? O 5 tu vai lembrar, cara. Os 5 são as células... Daniel, é a corona radiata? Isso! Aí, minha garota. O Esse 5 eu lembro. O 5 é a corona radiata, exatamente, que é a célula folicular que reveste o ovócito. É a corona radiata. Ô, Dani, se tu lembrou corona radiata, tu vai lembrar a flecha preta ali, aquela membranazinha rosa ali que envolve o ovócito. Tu vai lembrar. Eu lembro o que é, só que o nome eu não vou lembrar não, mas eu sei o que é. Eu vou falar primeiro. Hialina? Oi? Lembrando de hialina? Que é chamada de zona... Pelúcida. Isso! Você falou membrana hialina, Eduardo, porque ela tem ácido hialurônico, né? E que é destruída pela hialuronidase. Provavelmente o Marcos deve ter explicado isso lá, reação zonal e etc e tal. Mas eu quero só que tu lembre, Eduardo, que o rosa ali é a zona pelúcida, tá? Assim que nós chamamos, zona pelúcida. Esse é o rosa. O asterisco ali é o ovócito, né? É o núcleo do ovócito. E o número 4, que é esse cara que está aqui, ó, é a região do folículo onde o ovócito vai ser expelido. É onde o ovócito vai sair do interior do folículo. Isso aqui vai se romper e o ovócito vai ser liberado de dentro. Esse aqui vocês provavelmente não vão lembrar, porque o nome é difícil, chama-se cúmulos óforos. Cúmulos, vamos até escrever aqui. Cúmulos óforos. Esse aqui, ó. Esse é o número 4. Cúmulos óforos. Isso é por onde o ovócito vai ser liberado no momento da ovulação, onde o folículo vai abrir e o ovócito vai sair do seu interior. Chama-se cúmulos óforos. Então, mais uma vez, resumindo, 1 e 2, as tecas, teca externa, teca interna, que é o conjuntivo que está em volta. Número 6, antro. Número 5, corona radiata. A flecha aqui, que é a membrana rosa, zona pelúcida. O asterisco é o ovócito, né, o núcleo do ovócito. E o número 4 é o cúmulos óforos. Este é o folículo de Graafi, ou folículo em crescimento, como você queira chamar. Então, dependendo da idade da mulher, você vai ver os primordiais, né? Você vai ver os folículos primordiais espalhados pela lâmina, e vai ver um folículo de Graafi, que é exatamente esse aqui, que é o folículo em crescimento. Ô Daniel, qual que é a diferença histológica da teca externa para interna? Nenhuma, é só a posição, Dani. Só a posição dela, uma está mais perto do folículo e a outra está mais afastada. Por isso que tem livro até que nem divide, sabe, Dani? Chama de tecas. São as tecas. Mas aqui é posicionamento. O tecido conjuntivo mais perto do folículo é a teca interna.
o tecido conjuntivo um pouquinho mais afastado do folículo é a teca externa, mas em termos histológicos são iguais, as duas são compostas por conjuntivo. Entendi, obrigada. Show de bola. Bom, vamos para umas fotos aqui. Que órgão é esse aqui? O que é isso aqui? Isso é o quê? É uma pergunta que eu tô fazendo, viu? Eu tô perguntando para vocês. Vá por eliminação, cara. Isso aqui você acha que isso aqui é o quê? Você acha que é tubo uterino isso aqui? Não. Você acha que é ovário isso aqui? Não. Então isso é endométrio. Tá vendo a glândula no meio aí? Isso é só você pensar. Isso são as fotos que nós vimos na aula hoje. Olha aqui, isso aqui é uma glândula. Aqui, ó. Aqui é o conjuntivo, aqui é uma glândula. Então isso aqui é endométrio. Qual fase do ciclo é esse endométrio aí? Proliferativo ou secretora? Secretor. Por que é secretora, Eduardo? Me dá os 3 motivos desse secretora. Por conta do glicogênio, a glândula tá maior, né? Não tá retilínea. E o outro É o conjuntivo, é o conjuntivo. Ele tá muito celular ou tá cheio de falha, cheio de tá edema? com edema. Isso aí. Então isso aí é endométrio, fase secretora. Muito bem. Isso aqui é uma glândula endometrial. Que fase? Proliferativa ou secretora? É proliferativo. Proliferativo. Perfeito. Aí sim, tá vendo uma glândula pequenininha, bem redondinha, não tá tortuosa, como o Eduardo falou na imagem anterior. Então isso aí é uma glândula endometrial fase proliferativa. Você vê ela pequenininha, bem redondinha, não tem secreção e etc e tal. É isso aí, cara. Isso é você identificar e saber a fase do ciclo. Perfeito. Isso aqui, que órgão é isso aqui? Ovário. Beleza. E aqui, Eduardo, olha só. Tá vendo aqui tá o folículo de Graafi? Tá vendo aqui? Aqui tá o folículo de Graafi. E tudo isso aqui em cima, cara, tá vendo? Tudo isso aqui em cima são primordiais, cara. Tudo isso aqui é folículo primordial. Tá vendo essas bolinhas pequenininhas aqui? Tudo isso aqui é primordial. E aqui eu tenho o folículo de Graafi. Provavelmente, qual a idade dessa paciente aí? Aí é difícil, hein? Não, mas eu digo, mas você acha que ela É é uma nova? paciente mais jovem, né? Sim, isso. Eu não tô, não é para você dizer a idade certa, Eduardo, só para você mentalizar que provavelmente isso seja uma paciente jovem, né? Por que isso aí é jovem? Porque olha a quantidade de folículos primordiais que você está vendo ali em cima, uma porrada. Então isso aí não vai ser uma mulher de 40 anos, isso aqui vai ser uma menina de, sei lá, 20 e poucos, né? O cara tem muito folículo primordial em cima e o folículo de Graafi ali embaixo, entendeu? Então é só para você entender mais ou menos a idade que a paciente vai ter. É porque eu pensei assim, que às vezes uma mulher mais jovem pudesse ser até com muito mais folículos primordiais do que tá aí na imagem. Aí não quis arriscar também. Pô, mas aqui, né, mas tá abarrotado, né? Isso é um campo da lâmina, inclusive, né? Imagina a lâmina inteira assim, né? É, realmente. Entendeu? Mas tá certo, meu camarada. Vamos lá, vamos para mais uma foto aqui, ó. Isso aqui é o quê? Isso. É tubo uterino. Isso! Ou a luz da tubuterina. Olha o epitélio aqui. Simples, cilíndrico. Tá vendo os cílios ali? Olha ali, ó, esse prolongamentozinho ali. Tá vendo onde eu botei a minha flecha ali? Prolongamento ali, epitélio ciliado. Olha o cílio ali, ó. Mais perto ali. Voltado os cílios, eles estarão voltados pro branco aqui, né? Ó o cílio aqui embaixo. Então, o epitélio todo preguiado, perfeito. Epitélio simples, cilíndrico, ciliado, preguiado. Exatamente, isso é tubo uterino. Muito bem, meu camarada. Isso aqui. Que órgão é esse aí? Aí?
É vagina, Daniel? Você não tá vendo um monte de glândula aí, Dani? Tá vendo um monte de glândula pequenininha, toda redondinha? Ah, achei que fosse aqueles negócios lá de célula com aquele vácuo em volta. Ah, isso é endométrio de novo. Tanto que aqui, essa lâmina, essa foto eu botei, Dani, justamente para você ver esse tecido aqui em cima. O que que é isso aqui em cima? Onde eu botei a flecha ali. É o meu metro, né? Exatamente. Então aqui, se eu aumentar essa minha flecha aqui, Dani, fizer isso aqui, ó. Olha aqui, ó. Por exemplo, da minha flecha para cima é o miométrio. Tá vendo? Que é músculo liso. Da minha flecha para baixo é o endométrio. E aí, que fase do ciclo é esse endométrio aí? Proliferativo. Perfeito, Eduardo. Proliferativa, glândula retilínea, mais uma vez. Proliferativa, perfeito. Isso aqui é o quê? Tubuterina de novo? Tubuterina tá matando já, né? Tubuterina tá mole para vocês, né? Só ver tudo preguiado aí, né? Não vou botar isso na prova, não. Tubuterina é muito fácil. Vou tirar ela. Senão vocês vão acertar tudo, cara. Eduardo, aquele cara que quer que o aluno erre, né, cara? Tô brincando, não. Não quero, não, cara. Eu quero que todos vocês acertem. Eu tô brincando, cara. E a última, para finalizarmos. Aí, olha. Aí. É, pra fixar bem, né? Endométrio de novo. E qual fase? Proliferativo. Isso aí, meu camarada. Meus amigos, é isso aí, cara. Isso é o reprodutor feminino, cara. Espero que vocês tenham gravado aí. O que que é importante aí, cara? Cara, lá no início, diferença de vagina e vulva. Um é estratificado lá, queratinizado, o outro é escamoso. A ecto e a endocervix e a JEC, né? As fases do ciclo, que eu considero essencial, né? Você acredito que vocês tenham gravado. A tubuterina, que é preguiado, e o ovário, aí os folículos primordiais e o folículo de Graafi, contendo aquelas regiões todas lá que a gente previamente numerou. Aparelho reprodutor feminino é basicamente isso aí, cara. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, podem contar comigo e me escreverem, que eu prontamente responderei. Daniel, Pode falar, meu grande amigo. dá pra ver corpo lúteo no ovário, não? Tem uma aqui, cara. Você viu aqui, ó, essa aqui, ó, eu não cheguei a comentar, mas esse asterisco aqui é corpo lúteo de menstruação, tá vendo, cara? Esse branco aqui, essa cicatriz branca aqui, ó. Isso é corpo albicans, não sei qual o nome que o Marcão usou, mas isso é corpo albicans aqui, ó. Tem lâmina que dá pra ver, tem lâmina que não dá, Eduardo. Mas tem lâmina que dá. Essa deu aí, ó. Acabou que eu não falei mesmo, devia ter falado. Esse asterisco ali, ó. É o corpo lúteo de menstruação, chamado também de corpo albicans, que é uma cicatriz branca, né? Tem essas. Só que isso não é sempre que você vê, tá, Eduardo? Não é sempre que você enxerga. Mas nessa foto aqui a gente pegou bem, tá? Valeu, professor. Semana que vem vamos trabalhar com masculino, tá? Semana que vem a gente trabalha com o reprodutor masculino, tá? Mais uma vez nessa mesma dinâmica aqui, fazendo um jogo para algumas patologias aí e tal. E aí conversamos mais aí. Beleza? Beleza, Daniel. Obrigado. Vou parar a